Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, nós hoje vamos começar uma nova aula que eu, infelizmente, não entendo o que está acontecendo, porque o celular que eu estava antes, gente, não tinha 2 meses, ele caiu de uma alturinha pequenininha, eu estava segurando, ele caiu, eu estava com a mão nele, simplesmente aqui não tem peças para consertar. Então, eu tive que comprar um outro celular para poder fazer as aulas, os estudos, né? Eu sou uma facilitadora, eu não sou uma professora. Quem dera que eu tivesse conhecimento suficiente para dizer para vocês que eu sou uma professora, não sou. Sou uma facilitadora, com muito carinho por todos vocês. Então, nesse momento, eu peço que vocês fechem os olhos e vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Pai amado, querido Senhor, querido Deus, defenda-nos, Pai, de todo mal que existe no plano espiritual, no plano físico. Fazei que possamos entender que eles são para a nossa melhoria espiritual, mas que nós não nos deixemos cair nas suas malhas, nas suas garras e possamos superar, em nome de Jesus, o engano que ele muitas vezes nos causa, né? Para nos conseguir levar para caminhos não tão bons. Que Deus nos abençoe a nossa família, abençoe os nossos amigos, nossa casa, nosso lar, nossa casa espírita e os amigos espirituais que estão conosco todos os dias e a todos os momentos, durante o dia e durante a noite, protegendo o nosso sono. Que Deus esteja conosco, que assim seja. Então vamos hoje abrir um livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, Espírito de Emmanuel, que diz: tende calma. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem, né? Imagina a confusão naquela situação toda. Tanta gente e tão pouca comida numa época daquelas em que não tinha supermercadinho, não tinha mercado, não tinha nada que podia, padaria, nada alerta que podia suprir aquela necessidade, né? Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem e pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz, né? Que é o que quer dizer a missão, que eles não têm fome aqui, no caso, não é verdade. A fome de pão não é verdadeira, mas é de paz, paz de espírito, paz de esperança, paz de fé. Reclamam a assistência do Cristo, reclamam a assistência de Deus, os bons espíritos reclamam, querem tanta coisa, meu Deus. Faltam nele, suplicam-lhe socorro, falam nele, aliás, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações, não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. O que Jesus fala aos discípulos? Vamos manter a ordem. É o que ele fala aos discípulos. Vamos manter a ordem. Vamos manter a calma, vamos manter o espírito refletido, porque muitas vezes as dificuldades que nós encontramos são lições para o nosso aprimoramento espiritual, e não castigos, e não dores. Na verdade, são dores reeducativas, que nos servem para nos mostrar, para nos direcionar novamente o caminho que nós não conseguimos seguir e que agora nós deveremos. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Quanta gente, em nome de Deus, faz tantas coisas loucas.
dizendo que em nome de Jesus, em nome de Deus, e nós não podemos nem mencionar, porque você já sabe, eu não preciso falar nada, não gosto de falar, porque é tão feio ficar falando as coisas, né? Mostrando os enganos das pessoas. Eu não vou nem dizer erro, vou dizer enganos, que elas estão enganadas, elas estão aflitas no fundo dos seus corações, ou então precisando de o que elas acham que precisam, não é verdade? E que, na verdade, o verdadeiro, aquele que tem Cristo em si, não precisa de nada além do seu amor e da sua fé, e é muito feliz com isso tudo. Naturalmente, se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Pois é verdade. Existem pessoas que mesmo diante de todo o bem que eles podem receber, eles estavam ali diante de Jesus, do Cristo de Deus, estavam ali e não obstante eles não conseguiam ter a paz, porque a paz é a aceitação de tudo que vem para nós, porque tudo que vem para nós é para o nosso próprio bem, tudo que vem para o nosso caminho é para a nossa, na verdade, libertação espiritual dos nossos erros pretéritos, porque nós tivemos muitas vidas, cometemos muitos erros. E nesse momento, nós precisamos encontrar a elevação e a luz espiritual, não é? Precisamos encontrar a libertação através do quê? O que nós precisamos fazer para encontrar a libertação dos nossos erros? Chegar nos mesmos caminhos e modificar a direção que antes tínhamos tomado. Se tomamos uma direção equivocada, tomarmos o caminho da luz, o caminho certo. Se nós antes dizemos não, quando devíamos ter dito sim, dizer sim hoje e fazermos o que é certo. Isso é a nossa reparação dos nossos erros. E é por isso que muitas vezes nós reencarnamos inúmeras vezes na Terra, porque inúmeras vezes cometemos os mesmos erros, mesmo sabendo deles, mesmo sabendo que eles é que nos trazem de volta à Terra, nós cometemos os mesmos erros, infelizmente. Chega na hora da prova, chega na hora do momento, chega na hora daquela situação em que nós devíamos, ter um momento de luz, de iluminação. Não, nós caímos no mesmo erro. Mas, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, tem muitos também, muitos que saem dessa situação, que conseguem se libertar, conseguem chegar nesse momento da provação, nesse momento da fome do espírito, da fome do corpo e dizer: eu seguirei o caminho certo. Apesar de todas as dores, apesar de todo o sofrer, eu vou seguir com Jesus. E esse se liberta dessa dor, porque enquanto ele não seguir o caminho correto, enquanto ele não seguir o caminho de Jesus e da luz, ele vai ficar eternamente sofrendo. Infelizmente, é a verdade, porque nós temos que merecer a luz, temos que merecer o caminho do bem. E sem o merecimento, nada nos adianta. Vou botar uma almofadinha que tá doendo aqui. Peraí, só um instantinho. Ai, agora eu tô melhor, graças a Deus. Então, vamos seguir com nossos estudos de hoje, que continua a pluralidade das existências. E o item A é sorte das crianças após a morte, sexo nos espíritos. Então, gente, vamos imaginar, né? Aquelas coisinhas tão deliciosas, tão lindas, aquelas criancinhas tão pequenininhas que a gente segura no colo, tão lindas, tão maravilhosas. Meu Deus, por que elas desencarnam assim, vão embora tão cedo? Por que, meu Deus? Por que acontece isso com elas? Deus é injusto? Deus é mau? Por que aconteceu isso com aquela criança? Mas nós sabemos. A gente já aprendeu que aquela criança, aquele bebezinho tão lindo e aparentemente indefeso, é um ser eterno, com muitas vezes muito mais existências até do que nós, né? E muitas vezes até mais evoluído, que desencarnou naquele momento,
não porque ele precisava desencarnar para completar alguma coisa por causa de um suicídio, de uma morte antecipada, não. Ele desencarnou porque os pais precisavam passar por aquela prova. Não nos cabe julgar os desígnios de Deus, não nos cabe julgar o que é necessário para a nossa evolução. Mas às vezes ele veio para reencarnar pouco tempo para que os pais pudessem crescer e evoluir espiritualmente. Então passou por aqueles 9 meses encarnado dentro de um útero, aqueles 9 meses em que ele foi diminuindo para, ao nascer, logo depois voltar ao plano espiritual. Porque ele era um espírito, ao contrário do que nós entendemos, muito, muito mais evoluído que nós e que veio para ajudar aos pais, em missão de ajuda. Mas acontece o contrário. Acontecem espíritos que vêm, ficam pouco tempo, porque eles têm que completar um tempo, porque eles cometeram uma situação grave, um suicídio, ou fizeram com que alguém desencarnasse em tenra idade. Nós não sabemos o que acontece, não é? São os desígnios de Deus que nós temos que respeitar, porque nós cometemos o erro. Jesus não comete por nós. E Jesus não nos castiga, ele nos dá a oportunidade de reparação. Então, a morte não é um sofrimento eterno, porque todos vamos nos encontrar. A morte não existe, o nosso corpo morre, o nosso espírito continua. Então, na verdade, o que é a morte? A morte é simplesmente a libertação do espírito de um corpo que estava doente, que não tinha princípio vital para a continuação da vida. Por uma situação qualquer, que a nós não compete saber, que cada situação é uma situação diferente, certo? Cada situação é uma situação diferente, mas que aquele espírito precisava passar por aquela situação, ou aquele pai, ou aquela mãe, certo? É assim que acontece, segundo a vontade do Senhor, para quê? Para o nosso bem, certo? Nunca para um castigo, para o nosso bem. Então, veja aqui. Agora lerei. O fato de uma criança desencarnar em tenra idade não significa que ela irá desfrutar das benesses reservadas aos espíritos puros. Lembram daquela, eu não sei se é da época de vocês, mas talvez seja da época de muitos de vocês, que acreditava-se que a criança, quando desencarnava antes de ser batizada pela Igreja Católica, ia para o limbo. Então, quando a criança nascia, que eles percebiam que ela ia desencarnar, batizavam logo para não ir para o limbo e ir para o céu direto. Gente, é um espírito eterno, cheio de erros, cheio de coisas a corrigir. Talvez seja um espírito evoluído, nós não sabemos, mas vamos imaginar, é um espírito cheio de erros a conseguir. Será que porque ele desencarnou em tenra idade, ele simplesmente vai para o céu direto ou para o limbo? Claro que não, gente. Ele vai crescendo, ele vai desencarnar, vai ser cuidado como uma criança e crescerá muito rápido, porque ele é um espírito eterno, adulto, rapidamente chegará a uma idade que ele deveria estar e seguirá em caminho de uma nova encarnação, onde viverá pouco tempo ou muito tempo, dependendo da necessidade espiritual dele. Mas não receberá nenhuma benesse, nenhum privilégio por ter nascido e desencarnado enquanto ainda é bebê, porque, como repito, ele é um espírito eterno. Teve mais encarnações talvez do que você, do que eu. Cometeu mais erros ou muito mais acertos do que eu e do que você. Tem muito mais a resgatar do que eu ou você. Quem sabe? Só ele mesmo, não é verdade? Então vamos lá. Desfrutar das benesses reservadas aos espíritos puros, como também não o isentará das provas que tenha que vencer e que são essenciais ao seu aprimoramento espiritual. Seria impossível crer que ele pudesse, né, ter as aventuranças eternas sem ter tido merecimento para isso. Não é verdade? Então vamos ver. Injustiça divina seria liberar tais espíritos
das vicissitudes próprias da vida corpórea, normalmente cheia de tribulações e de dores, quando eles precisam passar por isso, certo? Então, tem uma questão que Allan Kardec faz aos espíritos. Ele pergunta assim: o espírito da criança que morre em tenridade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? Olha o que os espíritos respondem. Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o afasta das provas que deve sofrer, porque Deus sabe que ele é um espírito eterno, com erros e acertos, como qualquer um de nós. Se é puro, se ele já atingiu a pureza e veio em missão para ajudar alguma pessoa que desencarnaria em pouco tempo, vamos ver. Não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado anteriormente. Então não é porque ele era aquela criança inocente que ele virou puro, não por isso. Isso não existe, ele vai crescer e de acordo com as suas tendências, para o bem ou para o mal, ele vai evoluir, certo? Ele vai ter que passar pelas situações